Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoadíssima de quarta-feira, 20 de agosto de 2025, mais um programa da Igreja Palavra da Verdade chegando para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Para nós sempre uma alegria poder estar aqui na TV Vitoriosa e também no YouTube, e é PV Sede de segunda a sexta, abençoando a sua vida de uma maneira poderosa. Quando nós levantamos para abençoar, sabemos que também somos abençoados e somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem agido, que Ele tem movido, que Ele tem operado, que Ele tem realizado. E é por isso que podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos renova, Ele é aquele que nos vivifica, Ele é aquele que está pronto, irmãos, em todo tempo, em todo momento, com os braços abertos para nos receber, com as mãos estendidas, sabe, para nos levantar, para nos apoiar, porque esse Deus, Ele tem todo o domínio, todo o controle nos céus e também na terra. E o melhor, Ele é o nosso Pai, porque Jesus, Ele disse assim: quando vocês forem orar, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava dizendo, olha, mediante as lutas, mediante as adversidades, as situações difíceis que vocês têm passado, enfrentado, não deixe de orar. E quando vocês forem orar, ore para o Pai de vocês. Vocês não são órfãos, vocês têm um Pai. Então, nesta quarta-feira, estou aqui para dizer a você que você tem um Pai, mediante as suas lutas, mediante os seus desafios, mediante as situações difíceis, existe um Deus que não perde o equilíbrio, o Deus que não perde o controle de nenhuma situação. Quantas vezes que nós perdemos o equilíbrio, quantas vezes que nós perdemos, irmãos, a situação que está à nossa volta, nós perdemos ali, na verdade, a direção dela, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele não perde. Então, nesta manhã de quarta-feira, amplia a tua visão espiritual, levanta e vem para receber do sobrenatural do Senhor para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Muitas vezes nós levantamos para o trabalho, levantamos para a faculdade, levantamos, irmãos, para organizar a casa, organizar tantas coisas, mas não levantamos acerca da nossa vida espiritual. E nesta manhã eu quero aqui dizer a você: levanta neste tempo, levanta em oração, levanta em jejum, levanta em leitura da palavra, continua aí o desafio, lendo um versículo por dia, continue levantando pela sua vida espiritual, porque isso sim faz toda a diferença nas nossas vidas. E é por isso que a palavra do Senhor, ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu olho para a palavra, ela continua dizendo, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Temos que prosseguir em conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age. Esse Deus, irmãos, que não perde
o controle de nenhuma situação. Não sei qual o seu desafio para essa quarta-feira, mas eu sei que a palavra de vitória já foi liberada ao meu, ao seu, ao nosso favor. Então você não pode de maneira alguma, né, deixar suas mãos ficarem mãos frouxas, deixar os seus joelhos serem joelhos vacilantes. Pelo contrário, você precisa de permanecer, porque quando nós permanecemos faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu falei ontem, né, você ouviu aí quando a gente deixou um pouquinho daquilo que aconteceu do culto na praça, né, do dia 16, e eu falei sobre aquela mulher do fluxo de sangue. O que eu acho interessante, aquela mulher que ela havia perdido todos os seus bens. Ela era uma mulher de posses, mas a Bíblia disse que ela foi em vários médicos e não teve resultados. Ela perde toda a prata, todo o ouro, ela perde tudo aquilo que ela tinha, mas ela não perdeu a esperança de ser curada. Quantos de nós, irmãos, que já perdeu a esperança? Quantos de nós que já não tem mais esperança e que algo vai mudar, que algo vai melhorar na nossa casa, na nossa vida? Quantos? E nós entendemos que Salomão, ele diz, de tudo que se deve perder, não perca a esperança, não perca a sua esperança, não perca, porque você vai romper, você vai vencer, você vai chegar lá. Jesus falou para os discípulos, passai para o outro lado, mas no meio daquela passagem, né, no meio daquela, né, passada ali naquele lago, a Bíblia disse que houve uma tempestade, mas eles estavam sobre uma palavra, e quando nós estamos sobre uma palavra, faz toda a diferença. Então aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, a gente vê que ela disse assim, olha, apenas se eu tocar. Então, mas antes dela falar apenas se eu tocar, a Bíblia disse que ela ouviu falar, ela ouviu a fama de Jesus. E a minha pergunta nesta manhã, o que você tem ouvido, o que você tem dado atenção? Às vezes ouvimos palavras, sabe, que nos angustia, que nos entristece, ouvimos palavras que nos deixa, né, de cabeça baixa, né, ombros caídos, mas nesta manhã eu estou aqui para dizer para você, assim como aquela mulher ouviu acerca de Jesus, então ela levantou, porque ela tinha esperança que o milagre iria acontecer, ela tinha esperança, sabe, que a bênção iria chegar sobre a vida dela, e ali ela tocou nas vestes, ela toca, né, na orla das suas vestes, e quando ela tocou, irmãos, de Jesus saiu poder, de Jesus saiu virtude, e ele disse, quem me tocou? O que eu acho interessante é que ela sabia que não poderia tocar na pessoa de Jesus, mas ela disse, apenas se eu tocar, né, nas suas orlas, eu ficarei curada. Que fé, irmãos, que fé de saber que através do toque, né, de uma vestimenta, né, de um toque, isso iria fazer toda a diferença na vida dela. Então a multidão, né, desprezava aquela mulher, e aquela mulher, ela não ficou olhando para a multidão. Para de olhar para a multidão, para de olhar para as palavras negativas que pessoas lançaram sobre a sua vida. De repente, o seu pai, a sua mãe, não tendo a sabedoria de Deus, liberou uma palavra sobre você, e você segurou essa palavra, está aí, né, com essa palavra até hoje grudado em você. É hora de você olhar para esta palavra e dizer, olha,
Em nome de Jesus, eu ouvi a minha mãe falar isto, o meu pai falou isto, mas eu repreendo, eu não aceito, porque a gente vê a história de Jabes. Jabes, irmãos, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, né? Como que Jabes olhou para aquela situação? A mãe, por causa da dor que ela teve ali naquele parto, ela disse: chamarás Jabes. Jabes significa dores, irmãos, e você precisa de entender que quando ele levanta, a Bíblia diz que ele orou ao Deus de Israel e ele pediu uma jornada feliz. Ele disse: se a tua mão for comigo, né, que eu possa romper fronteiras, irmãos. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Não, só não está entendendo, né? Essa palavra foi lançada, não, essa maldição é desde a época do meu tataravô. Não importa os anos que tem, o que importa é que tem um Jesus que quebra a maldição. O que importa é que tem a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é tremenda, a palavra que é poderosa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Para de ficar, sabe, apegado em coisas negativas, começa a pegar em coisas novas, porque eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que faço coisas novas, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Ele faz coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo o que você precisa é levantar, tudo o que você precisa é posicionar. Posiciona e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, pois a Bíblia diz assim: olha, diga ao fraco que eu sou forte. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz assim: um a outro ajudou. Então, esse programa nesta manhã está aqui para dizer que você pode romper, que você pode prosseguir, que você pode ir, porque Deus, Ele é com você. A palavra de vitórias já foi liberada para a sua vida neste tempo. Irmãos, a multidão simplesmente ignorava aquela mulher. A multidão, a Bíblia disse que ela não poderia estar próximo ao povo, porque ela era considerada imunda. Mas Jesus para a multidão por causa dela, e Ele começa a dizer: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. E a Bíblia diz que aquela mulher, simplesmente ela disse: fui eu. E Ele agora restaura o quê? O que é que Ele restaura? A identidade dela de filha, porque muitos de nós, irmãos, por causa das lutas, por causa das adversidades, por causa das situações difíceis, nós perdemos a nossa identidade de filha ou de filho. Você é filho de Deus, sabe? Para de dizer que Deus não importa com você, para de dizer que Deus não está nem aí para você. Ele é o seu pai, Ele é o seu pai. De repente o seu pai biológico não importa com você, de repente o seu pai biológico nunca te estendeu a mão, nunca perguntou, nunca parou para perguntar: filho, você está precisando de alguma coisa? Mas o Pai Celeste não, irmãos. Ele cuida de nós, sabe? Ele sempre está ali, nos orientando, nos ajudando. Só tem um problema. Mas o problema, quando tem problema, é fácil, não é verdade? Porque o problema está aí para resolver. Ele só fala, Ele só faz, o nosso Pai Celeste, se você dá abertura a Ele. Se você ficar aí, esse limite aqui é o meu e esse aqui é o seu, você não vai receber aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Mas se você levantar neste tempo e dizer: Senhor, eu preciso e necessito do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai te orientar, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar de uma maneira poderosa e maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Você que está conosco aí pelo YouTube, que o Senhor te abençoe.
abençoe em qualquer lugar que você esteja do Brasil, do mundo. Obrigado pela sua audiência de sempre, obrigado pela sua companhia, e aqui está o nosso QR Code, onde você pode fazer a sua oferta, a sua doação, R$2, R$10, irmãos, cada pessoa que tem aí, né, que passa por este programa, se fizer a sua contribuição, nós vamos romper, né, aqui pela TV Vitoriosa e abençoando demais pessoas, porque isso é o que faz toda a diferença. Nesta manhã de quarta-feira eu quero aqui, né, encerrar este programa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e liberando sobre você a bênção que enriquece e com ela não traz desgosto. Que o Senhor te abençoe, que a paz gloriosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Lembrando você sempre que basta você levantar, porque Ele está pronto para te atender e te socorrer. Um ótimo dia.